A paz do Senhor, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a Tayane. Eu vim falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, dando continuidade ao canal. Então, nada melhor do que começar pelo começo, né? Meu nome é Tayane Ramos da Cruz, eu tenho 25 anos, nasci no dia 19 de maio de 1994. Meus pais são Regilene Rafael e Fugêncio Pereira. Eles me criaram nasci em Cosmópolis, me criaram lá, na mesma rua, na mesma casa, nunca nos mudamos daquela casa. E eu fui criada ali, eu fiquei ali até os meus 19 anos. Estudei em 3 escolas em Cosmópolis, eu tive professores maravilhosos, graças a Deus, a escola ali é muito boa, não tenho do que reclamar. E meu pai sempre trabalhou como vigilante porteiro, e minha mãe como auxiliar de cozinha, cozinheira. Eles me criaram no melhor que eles poderiam dar, porque meus pais se esforçavam muito, minha mãe é muito guerreira, meu pai também é muito esforçado, apesar das dificuldades que tinham naquela época, porque como eu tenho 3 irmãos, os 3 nasceram em São Paulo, é através do irmão muito abençoado, que é o irmão Mário. Meus pais compraram esse meu terreno em Cosmópolis e se mudaram para lá. Ao se mudar, passou pouco tempo, minha mãe descobriu que estava grávida de mim. Eu lembro que ela contava alguma coisa que ela demorou para descobrir que estava grávida de mim. Não foi assim, com 1 mês, 2 meses. Eu lembro, não sei se foi algo que eu ouvi. Acho que a gente escuta muito conversa dos pais, né, com os parentes, então eu tive essa impressão de ouvir essa história. E como minha mãe trabalhava, minha mãe trabalhou na Petrobras, na época ela teve uma barraquinha de venda ali, eu lembro que eu ia com ela, eu tinha uns 6, 7 anos, então ela conhecia muito caminhoneiro também. Eu tive muito contato com caminhoneiro e eu lembro que a gente ia ali e vendia café, leite. Meu pai sempre trabalhou como vigilante porteiro mesmo. Vigia de empresa, essas coisas. Na parte de segurança, vamos dizer assim. E então, desde pequena, eu fui instruída muito a trabalhar. Tanto que eu acordava às vezes 4 da manhã para ir para frente da Petrobras com a minha mãe. Mas eu tive uma infância assim muito moleca. Como eu tinha meus 3 irmãos, nós temos diferença de 5 anos. Da mais velha eu tenho diferença de 10 e dos gêmeos eu tenho diferença de 5 anos. Então é a Gabriela, que é a minha irmã mais velha, e os gêmeos, que é o Alan e a Emily. Eu vim depois raspinha do tacho um susto, vamos dizer assim, para minha mãe e para o meu pai. Eu tive uma infância muito... Nossa, foi muito brincalhona, eu sempre fui muito extrovertida. Eu bagunçava muito, subia em árvore, soltei pipa e fiz cerol na mão, na latinha, passava na linha. Eu era a menina do bermudão, blusão, cabelo pra cima, porque o cabelo da gente não tem esse cacho definido, assim, quando a gente é nova. Então tinha o cabelão bem pra cima, meu apelido até foi Leão, período, eu tive muita raiva desse apelido por um tempo. Mas irmão, nada melhor que irmão pra superar. Xingo, bullying, fique em paz, irmão, ó, nota 10 pra isso. Então, como eles falavam esse apelido sempre, acabei acostumando, foi algo que foi consequência. Então, brinquei muito na minha vida toda, apesar de começar a trabalhar aos 12 anos, que com 12 anos de idade comecei a trabalhar em Paulinha, foi até inclusive no parque onde eu conheci o Marcos, meu esposo, meu digníssimo. Eu trabalhei ali como vendedora de bola, que hoje, na época ele era meu cunhado, hoje ele é meu ex-cunhado. E eu vendi bola, ali eu conheci o Paulo, ele tinha um trailer, hoje já tirou. Tinha um trailer de pastel, salgado ali. Ele me chamava para trabalhar aos domingos e eu trabalhava com o Donizete vendendo bola no sábado. De começo eu vendia sábado e domingo, depois a gente fez essa divisão. No sábado com o Paulo, no domingo com o Donizete. Quer dizer, porque domingo eu vendia muito mais bola. Ali onde tinha um pedalinho, Paulina. Agora retornou, inclusive, foi algo que eu fiquei muito feliz. E trabalhei ali. Nesse meio tempo, trabalhei como animadora de festa também. Trabalhei na feira vendendo pastel. Acordava 4 da manhã, descia pra feira, eu e a Glaze. Uma pessoa que muito abençoada na minha vida. Trabalhei vendendo pastel, animadora de festa, monitora de brinquedo, fui palhacinha. Eu trabalhava vestindo aquelas roupas de bicho. Eu acho que era até um Pikachu, porque eu lembro que era amarelo. Mas eu era muito nova na época. Então, isso foi até os meus 16 anos. Com 16 anos, eu trabalhava no trailer. A feira eu fiquei pouco tempo. Trabalhava quando tinha festa como monitora de brinquedos, no trailer, vendendo bola. E nisso era colégio integral, eu estudava o dia inteiro. Então, minha vida nunca foi parada, eu sempre fui corrida. Tanto que as minhas falam, você vai ser muito corrido.
Fala, mas quando minha vida foi parada? Nunca foi. Então, foi mais ou menos assim mesmo. E aos 16 anos eu prestei a prova da Fundap, fui ser... A gente era monitor na sala de informática no colégio, foi bem no meu ensino médio isso. Trabalhei nessa Fundap, em seguida eu conheci o Marcos, fui para Algar, isso, fui para Algar, trabalhar na Algar. E na Algar eu fui operadora de telemarketing. Eu fazia cobrança pelo HSBC, hoje em dia o banco nem existe mais, foi vendido. Pelo HSBC. Eu gostava até, eu era até muito boa no que eu fazia, mas eu não gostava do que eu fazia ali, né? No sentido de que sentar, ficar no computador, na frente da PA com headphone no ouvido, não era muito minha praia. Eu sou muito agitada, eu gosto. Pode ver que eu não paro no vídeo, inclusive. Preciso me controlar quanto a isso. Então, foi muito agitada. Nesse meu tempo, eu sempre tive vontade de fazer enfermagem, que esse irmão, que é o irmão Mário, que vendeu metade do terreno para os meus pais, ele adoeceu, teve câncer, tinha 15 anos de idade, nem conhecia o Marcos ainda. E nessa época eu comecei a ter mais contato com a enfermagem, mas eu não conhecia como nome enfermagem, porque até então muita moda era medicina. Aí eu tive contato com algumas técnicas, mas que eu não sabia que eram técnicas de enfermagem. E ali eu comecei a gostar, eu queria cuidar dele, minha cama foi pro quarto, só que ele faleceu antes mesmo de eu cuidar dele realmente tempo integral. Apesar de eu sempre levar para o hospital, eu que ele acompanhava nas consultas e vacina. Então, ali comecei a conhecer um pouco dessa área. Aí quando eu tava na Algar, prestei o técnico de enfermagem no Centro Médico de Campinas, passei, mas não fui, porque eu preferi trabalhar. Porque eu fui muito criada para isso, vamos trabalhar e tomar conta da sua vida. Aí eu prestei do Cotuca. No Cotuca eu passei também. Foi uma realização, foi uma bênção do Senhor na minha vida. Ali eu já comecei a conhecer a bênção realmente o que é viver com Cristo, né? E, na verdade, eu fui criada, eu conheci a graça, vamos dizer, na congregação cristã. Que meus pais foram criados, se casaram, se conheceram da congregação cristã e... Só que eu não era muito frequente, porque na época, quando eu nasci, minha mãe já não ia mais na igreja. E meu pai era membro mesmo, frequentante. Que ele ia para a igreja sempre. Meu pai é porteiro da congregação. Então ali eu comecei a conhecer um pouquinho, mas nada profundo, porque com 13 anos eu parei de ir, eu ia só às vezes numa reunião de jovens e pronto. Então nunca participei de ensaio regional, essas coisas grandes. Nunca fui no culto de batismo, porque eu não me permitia isso, porque eu sabia que o Senhor Jesus ia me chamar, que o Senhor ia me chamar e eu não era algo que eu me sentia preparada. Apesar de que deveria ter feito, porque nada é melhor que conhecer Jesus o quanto antes. Então, aí eu parei de ir pra igreja, fui trabalhar, essa vida louca de trabalhar. Prestei técnico de enfermagem no Cotuca, passei, já tava com o Marcos e ali minha vida começou. Graças a Deus hoje eu sou funcionária pública estadual, trabalho já tem 5 anos. Meu primeiro emprego como técnica de enfermagem, uma bênção do Senhor, uma porta aberta por Deus mesmo. E eu sempre fui uma menina muito extrovertida, brincalhona, molecona, molecote. E meus pais foram quem mais me instruiu, são uma inspiração mesmo de relacionamento, de vida, de ser guerreiro, esforçado, são os meus pais. E nesse meu tempo eu conheci o Marcos. Pode ver que dá a impressão que a nossa vida é pautada de antes de Marcos e após Marcos. Que eu sempre falo, eu não conheci o Marcos, eu já conheci o Marcos. Nesse meu tempo eu conheci o Marcos. Então, eu acho que quando a gente conhece alguém que marca a nossa vida de forma extraordinária, com uma história de vida maravilhosa que só tem a acrescentar, porque eu fui criada, querendo ou não, num berço evangélico, com os meus pais, casados, graças a Deus os dois são vivos, e o Marquinho perdeu seus pais, não foi criado com o pai e com a mãe junto, apesar de que teve o Milton, que foi o padrasto dele, que criou ele, então foi uma pessoa que acrescentou muito na minha história. E eu tenho muita novidade ainda para contar um pouquinho sobre a gente. Agora a gente quer gravar um vídeo sobre nós dois, como nos conhecemos. E essa é a Tayane. Nasci no dia 19 de maio de 1994, eu tenho 25 anos, sou técnica de enfermagem, atuante, eu atuo. E tô terminando minha faculdade de enfermagem, estudo na Unip. E é isso, galerinha, espero que vocês gostem desse vídeo,
que vocês se divirtam no canal, porque a ideia é uma brincadeira, ser extrovertido, brincar. Às vezes as pessoas falam, nossa, você tá fazendo um vídeo tá fazendo vídeo pro YouTube. Às vezes as pessoas falam, nossa, Taimar, me chamaram até de Taimar hoje. Aí eu falo, eu dou risada, porque realmente aqui pra gente é uma brincadeira. Hoje temos 50 inscritos, muitas pessoas dizem, vocês são muito engraçados. E a ideia é essa, é divertir as pessoas, porque a gente é bobo mesmo. Mas que a paz do Senhor Jesus estejam com todos, tudo de bom para vocês, paz e graça, muita luz, e esse é um pouquinho da Tayane para vocês. Apesar da Tayane ser muito brincalhona, extrovertida, você tem inconveniente nas brincadeiras, ela também é um pouco grossa, um pouco... eu sou aquela pessoa que eu acabo falando as coisas assim, eu não vi, quando eu vi eu já falei e não era bem o que eu queria, né? Mas é isso, gente. Um beijão para todos vocês, tudo de bom, viu?